Olá, queridos, graças e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Nós estamos falando aqui sobre soteriologia, é a matéria da salvação. E falamos que, geralmente, essa matéria que os teólogos estudam, existem os pontos de Calvino e de Armínio. São 5 pontos, são 5 ideias, são cinco maneiras que cada um deles colocou e que provavelmente no seminário se estuda, tá? Talvez você já tenha ouvido falar de Calvino e Armínio. Eu estou sempre ressaltando a você aqui 2 coisas. Não depende de você entender isso daqui para ser salvo, porque a salvação é por graça e misericórdia e é crendo em Cristo Jesus, tá? Segundo ponto, o que eu estou falando aqui pode ter vários tipos de discordância e é correto, tá? Não tem problema nenhum. Eu estou tentando só dar uma fagulha daquilo que a gente está tentando explicar para você, se você já ouviu isso em algum lugar. É claro que tem gente que entende muito mais desse assunto. E esse assunto precisa ser aprofundado para a gente entender melhor, tá? E outra coisa, terceiro ponto que eu vou adicionar aqui, nós não devemos crer que da pessoa que crê da maneira diferente da gente sobre esses pontos, não pertence a Jesus, porque pertence, é só uma maneira dela entender o contexto bíblico, tá, queridos, tá? Nós vamos aqui para o 4º ponto, e o 4º ponto Calvino fala da graça irresistível. O que é? Ninguém resiste a Deus. Resiste até quando Deus quer. Já Armínio diz que a graça é resistível. O ser humano ele consegue resistir à graça a ponto de não aceitar e não ser salvo. Tem texto para isso? Tem, a gente vai ler dos 2 lados de novo, tá? Vamos aqui rapidamente ao ponto de Calvino, olha só. Todo salvo, melhor dizendo, quando o evangelho atinge uma pessoa eleita, há uma chamada exterior e um chamado interior, realizado pelo Espírito Santo. Esse chamado não pode ser frustrado, pois é irresistível. Assim diz Calvino. Vamos ver o que diz Armínio, que discorda dele, diz que essa graça, esse favor imerecido, ele pode ser resistido. Isso, Deus pode perder essa batalha. Vamos ver aqui? Olha só. Quando o Espírito Santo inicia a obra de trazer alguém para Cristo, ela pode resistir e frustrar os planos de Deus. O Espírito não pode dar vida se você não quiser. O Espírito Santo não pode te dar vida se você não quiser. Isso defende Armínio. Vamos ler os textos? Primeiro agora de Armínio. Eu vou ler texto de Mateus 23, 37. Eu acho que eu já li, mas eu vou lá voltar de novo só para você ter uma ideia. Mateus 23, 37. Tá, queridos? Mateus 23, 37. Tá? Que vai falar que um homem pode resistir a Deus. Então tá aqui, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram te enviados. Quantas vezes eu quis te reunir como a galinha, quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste, ou seja, vós resistiram. Eu chamei, eu quis, eu busquei, mas vocês resistiram. Não me quiseram. Tem texto bíblico? Tem, tá aqui. Resistindo. Amém? Atos 7:5:1. Vamos ver se tem texto para Atos 7:5:1. Atos 7:51. Discurso de Estevão, tá, queridos? Está assim escrito. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Ou seja, vós resisti. Ou seja, para Armínio, a ideia de resistir, ela é válida. Agora vamos ver
para Calvino, porque o ponto aqui que está sendo discutido é: a graça é irresistível para Calvino. Para Armínio, ela é resistível. O homem resiste à graça. Ou seja, Deus, quando quer, ele tem o querer dele, mas se o homem não quiser, Deus não vai conseguir dobrar esse homem. Assim pensa Armínio. Amém? Porque, lembra, na ideia dele, o homem tem o livre-arbítrio. Livre, ele escolhe livre sem ser influenciado por nada. Tá? Vamos agora ao ponto de Calvino. João 6, 35 a 37. João 6, 35 a 37. Vamos ver o que ele diz. 35. Declarou-lhes, pois Jesus discutindo com os religiosos, tá? Declarou-lhe, pois Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não me credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A ideia de Jesus é: todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir a mim. Ou seja, não é todo aquele que quiser vir a mim, segundo Jesus. Não, mas todo aquele que o Pai der. Você lembra lá de Efésios 1:4? Que ele elegeu na eternidade passada, ou então antes da fundação do mundo, como queiram. Está fazendo jus a esse texto, esse versículo que Jesus está falando: todo aquele que o Pai der a mim, esse vai vir. A ideia dos dois é essa. E para você, a graça, ela é resistível? Uma pessoa consegue resistir à graça para sempre? Ou ela é irresistível? O que você acha? O que você acha? Você acha que você, ser humano, consegue resistir a Deus e não querê-lo? Ou você consegue não resistir a Deus para sempre? A hora que Ele quiser, Ele pega você. Tem texto para isso, só que a gente leu pouco texto. Eu não vou querer influenciar nenhum lado nem o outro. Eu quero deixar as pessoas acharem o que elas quiserem achar. O que você acha? O ser humano resiste a Deus para sempre? Ou quando Deus quer, Deus pega esse ser humano, porque é irresistível? Graça e paz. Comenta aí embaixo.